Preciosas informações da evolução da cidade de Santos desde seu nascimento, num pequeno povoado até o início do século XX. Que fatores e fatos que culminaram na fundação do Santos Futebol Clube no entardecer do dia 14 de abril de 1912 e todo o processo de aquisição do terreno e construção do Estádio Urbano Caldeira estão no livro O Nascimento de um Gigante. E sobre a obra eu converso agora com o autor, o professor de História Gabriel Davi Perim. Professor, boa noite. Boa noite. Bem-vindo mais uma vez aqui no Caderno Regional. O livro foi uma tese de conclusão de curso, professor? Sim, Irineu, boa noite a você, boa noite aos amigos da Santa Cecília. Foi sim o trabalho de conclusão de curso do curso de História. Uhum. Quais as curiosidades que dá para... Eu imagino são inúmeras, né, as curiosidades, porque é um período grande também da história, né? Desde o surgimento do clube, né, do Santos, até o início da obra do Estádio Urbano Caldeira. Que na época era chamada de Praça de Esportes, Praça né? de Esportes. Praça de Esportes. Depois é que recebeu homenagem ao Urbano Caldeira, aliás, uma justa homenagem, né? O Urbano Caldeira, ele não só atuou, né, dentro das quatro linhas, como ele também foi uma espécie de técnico na época, ele chamava o capitão, exercia essa função. Então essa é uma das e também dirigente, né? Então essa é uma das principais curiosidades. Não poderia ter um nome melhor para batizar o estádio da Vila Belmiro. E inúmeras curiosidades, porque a gente fala do crescimento do Santos Futebol Clube, da inauguração dessa praça de esporte, num período em que a cidade também se desenvolvia, né? Então a gente está falando do início do século XX, quando os primeiros clubes de Santos surgem, quando o futebol é um esporte recém-introduzido no Brasil. Então isso também, para quem gosta de história, e não só o santista, vai encontrar bastante curiosidade. Como que era a área naquela época, Gabriel? Porque hoje, obviamente, é uma área totalmente urbanizada, está dentro do contexto, mas sim, eu imagino era afastado da área mais urbanizada. Exatamente. Era Vila Operária, mas ainda na época ela ganha o nome de Vila Belmiro, em homenagem ao prefeito da época. Naquela época se fazia homenagem, inclusive, em vida. E Santos se desenvolvia em direção à orla, né? Então, no início do século XX... As pessoas precisam entender isso, né? A cidade nasce, na verdade, do centro para a orla, né? Ao contrário do que muita gente possa imaginar. E isso só foi possível com as obras de urbanização e saneamento feitas pelo Saturnino de Brito, né? Os canais, né? Os canais de Santos. Então, nessa primeira década do século XX, foi possível resolver esse grave problema que a cidade tinha, e a partir daí, então, a cidade cresce em direção ao Macuco, em direção à Vila Matias, depois a Vila Operária, que depois vai receber o nome de Vila Belmiro. E essa era uma questão importante, porque na hora de se escolher um terreno para construir a Praça de Esportes, algumas coisas que hoje a gente não leva em conta, na época era essencial: onde ficava o ponto de bonde, se havia já o saneamento básico, né? Enfim, rede de esgoto. Então isso tudo, inclusive o livro tem esses anexos, né? A parte do contrato que foi elaborado a Vila Belmiro, exatamente em que lugar que ficaria o vestiário, se ali teria ponto ou não de esgoto. Houve um estudo, então, quer dizer, não foi uma coisa aleatória. Olha, nós temos um terreno vazio ali em determinado lugar e vamos fazer a praça lá. Não, houve um planejamento nesse caso. Tanto é que eles levantaram alguns outros terrenos em questão. Um deles, um dos que estava mais próximo de se fechar, onde é hoje a Beneficência Portuguesa, ali em frente à Canal 2. Sim. Mas eles tinham um certo problema, porque ali existiam alguns intrusos, né, que eles chamavam, né, algumas moradias, e aí teria que ter ação de desapropriação. Isso poderia levar um certo tempo. E que não era muito distante, né, na época. Não, era praticamente atravessando, né, de um lado ao outro do canal. O canal ali. E aí o Sebastião Arantes, né, que é uma pessoa muito envolvida também, ele acaba encontrando esse terreno que, na verdade, pertencia à Companhia Santista de Habitações, que ela tinha feito loteamento, né, no bairro Vila Operária. E aí, então esse terreno ele já estava propício, era um terreno seco e alto, ou seja, estava a 70 centímetros da via, então já tinha uma preocupação que hoje ainda mais do que nunca pertinente, né, se haveria problema de alagamento na região. Que é muito comum na cidade ainda até hoje, né? Ainda até hoje. Imagino que na época era muito pior. Muito mais. Até os canais surgiram também. Por conta disso. Por conta dessa necessidade. E como é que foi a escolha do nome, do uniforme, os primeiros momentos do surgimento do clube? Então, também muita curiosidade, né? Não existia nome. Na verdade, eles queriam fundar um clube de futebol.
E isso é curioso porque a gente vê que tem... Eram quantas pessoas, Gabriel? Foram 39 fundadores. Fundadores. Se reuniram e decidiram criar o de abril. clube. Um clube destinado ao futebol. Eu acho que esse é o grande... Específico para futebol. Específico. Tanto é que leva o nome, né? Santos Futebol Clube. Enquanto outros clubes de regatas, Vasco da Gama e tantos outros, né? E o Santos não. O Santos foi um clube destinado ao futebol que na época passava por um período de marasmo, né? Desde 1907, 1908, né? Quando o Internacional, que era o único clube... Ele e o Americanos, né, eles deixaram a cidade de Santos, então o Santos ficou um período sem ter um clube. E aí eles resolveram se reunir, então, e fundar o Santos, que na época, no dia da fundação, recebeu várias propostas de nome. Concórdia, Brasil, África, e acabou prevalecendo o Santos Futebol Clube. E as primeiras partidas? Já tinha campeonato nessa época, Gabriel? Como é que era? Já tinha o Campeonato Paulista, né? Já existia a Associação Paulista e na época o Internacional, que foi o primeiro clube aqui da região, chegou a participar. Depois a gente teve o Americano, que recebeu alguns jogadores do Mackenzie e disputou... Esse Internacional é o mesmo Internacional? Não é o mesmo. Esporte Clube Internacional, é um outro Internacional. Ah. Surgiu em 1903 aproximadamente. E aí o Santos Futebol Clube disputou as primeiras partidas amistosas, né? Curiosamente, a primeira partida oficial foi com um clube com um nome similar, que é o Santos Athletic Clube, que na verdade é o clube dos ingleses. É verdade. E aí o Santos disputou uma primeira partida aí oficial contra o... E já saindo vitorioso. Bom, para quem não sabe, o Gabriel tem história no futebol também, ele é filho do ex-goleiro do Santos, o Lalá, que defendeu o Santos de 59 a 62. É isso. Quando você foi fazer a pesquisa, de alguma maneira, você recordou de algumas coisas da sua infância também, Gabriel? Total influência, né? Essa foi uma dos fatos que me levaram a decidir por fazer o livro do Santos Futebol Clube, mas eu não queria falar especificamente sobre essa época de ouro, que é a época que todo mundo quer falar, na verdade, né? Porque são os grandes feitos do Santos. Acho que talvez pela minha formação de historiador eu resolvi encarar um desafio maior, que é falar de um tempo distante. Porque falar desse tempo é fácil também, né? Tá aí. Não, existem testemunhas, né? Aí eu falei, pô, não vai servir, né? Meu pai do lado para poder contar a história, eu vou ter que fazer o trabalho mais a fundo. Mas é importante também, porque é uma forma de preservar também essa história, né? Eu imagino que tem aí coisas deliciosas para se ler no livro, né, Gabriel? Sem dúvida. Dessa época, né? Para retornar nessa época. Eu acho que assim, a escrita, né? Então, por ser um livro acadêmico, eu procuro manter a escrita da época, né? Que era uma escrita inglesa, né? Então, a gente mantém os comentários, recortes de jornal da época. Eu acho que vale a curiosidade não só para quem é santista, mas para quem gosta da cidade, gosta de futebol e cultura. Com certeza. Bom, o livro custa R$ 35,00, não é, Gabriel? Sim. E onde dá para encontrar? Pode encontrar na Realejo, que além de livraria, é editora também. Sim. Aliás, tem um acervo grande sobre o Santos Futebol Clube. Foi produzido pela Realejo. Vamos tentar mostrar aqui para o pessoal. Estou com o livro aqui. Dá para dar um detalhe aqui para o pessoal? Ele também está em catálogo na Saraiva. Então, para quem estiver mais distante, pode acessar pelo site. Pela internet dá para comprar? Pela internet, pela Saraiva, pode pedir. Sim. Santos Futebol Clube, o nascimento de um gigante, a história da fundação. Imagino histórias realmente muito interessantes do Gabriel Davi Pierin. Gabriel, muito obrigado, viu, pelo presente, pelo livro. Vou guardar com todo carinho. A outra vez que você esteve aqui, você me prometeu que ia trazer o livro. Eu vou cumprir. Estou brincando. Obrigado, viu, Gabriel? Parabéns mais uma vez por esse trabalho também. Agradeço. Sucesso para você e obrigado pela entrevista. Obrigado pela oportunidade. Obrigado a todos. Uma boa noite.